Bom, pessoal, um outro exemplo que nós temos aqui, tá? É essa letra D, ok? Onde diz assim, ó, f de x, tá? É igual a raiz quadrada de x mais 3. Bom, pessoal, então a letra D diz o seguinte pra gente, olha, f de x é igual a raiz quadrada de x mais o 3, certinho? Bom, pessoal, percebam que aqui agora não temos uma fração, certo? Isso aqui não é uma fração, igual foi proposto na letra C e na letra B, tudo bem? Agora, galera, vejam bem, eu tenho agora uma raiz, certinho? E essa raiz, ela é uma raiz quadrada. Perceba que quando não aparece o número aqui nesse local, tá, pessoal? Nós sabemos que ele é o número 2, certinho? Agora, pessoal, para os valores que ficam dentro da raiz, eu também sei o seguinte, que dentro da raiz, pessoal, eu não posso ter valores negativos. Bom, pessoal, então nós dizemos o seguinte, que dentro da raiz não podem existir valores negativos. Matematicamente falando, o que está lá dentro da raiz, ou seja, o meu x mais 3, né, que é esse exemplo aqui, tá, pessoal? Ele não pode ser menor que zero, menor do que zero. Ou seja, o x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Dentro de uma raiz, pode ter o zero? Pode, porque a gente sabe que tem raiz quadrada de zero que dá zero. A gente sabe que a raiz quadrada de 1 dá 1. A gente sabe que a raiz quadrada de 2, né, apesar de não ser exata, mas é aproximadamente 1,4. Né? Raiz quadrada de 3, a gente não tem uma raiz quadrada exata, mas nós sabemos que é aproximadamente 1,7. Raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2. Ou seja, pessoal, dentro da raiz, então, pode dar o resultado zero, né? E qualquer valor positivo. Então, se você está procurando o domínio de uma função e você está vendo uma raiz, né, pessoal? O que está dentro da raiz, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a zero. E aí é só você desenvolver esse cálculo aqui agora, tá, pessoal? Do tipo, x tem que ser maior ou igual ao menos 3. Como assim, professor? Percebam que se você colocar o menos 3 no lugar do x ali, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de menos 3 mais 3, certinho? E aí, pessoal, menos 3 mais 3 vai dar zero, e a raiz quadrada de zero, como nós já vimos, vai dar zero, certinho? Professor, e se eu colocar, por exemplo, agora, tá, o menos 2 no lugar do x? Bom, se você colocar o menos 2 no lugar do x, olha só, e lembrando que menos 2 é um número maior do que o menos 3, não é isso? Se você colocar o menos 2 no lugar do x, vai ficar assim, ó, a raiz quadrada de, pessoal, menos 2 mais 3 vai dar 1. E qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. Tá, agora, professor, se eu colocar ali, né, um valor, né, que seja menor do que o menos 3. Percebam, tá, pessoal, que se você colocar aqui, por exemplo, menos 4 com menos 3, certinho? Opa, com mais 3, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. Opa, pessoal, existe raiz quadrada de menos 1? Tá? Não existe raiz quadrada de menos 1. Então, neste caso, tá, pessoal, percebam, tá, que o domínio dessa função aqui, tá, galera? O domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tal que o nosso x ele tem que ser maior ou igual, tá, pessoal, ao menos 3. E aí o domínio a gente escreve assim, pessoal, x pertence aos reais, tal que, tá, pessoal? O nosso x tem que ser maior ou igual ao menos 3, certinho? Ou seja, pessoal, esse x aqui, ó, ele não pode ser, por exemplo, tá, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, até o menos infinito eu não posso ter. Agora, do menos 3, né, indo para o mais infinito, eu posso aceitar qualquer valor, porque vai fazer com que tudo que eu tenho dentro da minha raiz ou seja o zero, ou seja um valor maior do que o zero, certo? Bom, pessoal, então vejam que quando a gente tem uma raiz quadrada, então, tá, e você precisa verificar o domínio de uma fração, tá, ou de uma função, basta você pegar o que você está vendo dentro da raiz e colocar maior ou igual a zero, certo? E desenvolver os cálculos para a gente poder chegar, então, nesta conclusão aqui, beleza? Muito bem, pessoal, vejamos aqui agora, tá, a situação da letra E, tudo bem? Bom, pessoal, a letra E diz o seguinte pra gente, olha, eu tenho aqui, ó, 2x menos 1, tá, dividido por x ao quadrado menos 9. Então, tem assim, ó, que a letra E, eu tenho uma f de x, tá, pessoal, onde eu vejo aqui, ó, o 2x menos 1, ok? E no denominador, x ao quadrado menos 9. E aí você olha agora para mim e fala, professor, eu tenho uma variável x no numerador e tenho uma variável x no denominador. Com qual delas eu devo me preocupar? Neste caso, pessoal, vejam que para o numerador, nós não temos restrições, certinho? A restrição, ela acontece para quem, pessoal? Ela acontece para o denominador. Nós já vimos aqui nos exemplos anteriores, né, tanto no B quanto no C, que o denominador de uma fração jamais pode ser o zero.
Então, se você deseja descobrir qual é o domínio dessa função, você vai ter que pegar aqui, ó, o x ao quadrado menos o 9 e colocar diferente de zero. Professor, e o 2x menos 1? Pessoal, não se preocupe com o numerador, porque o numerador não tem restrição. A restrição ela acontece no denominador. Então, se o exercício está perguntando quem é o domínio da função, a sua preocupação então vai ser o denominador, tá bom? E as continhas que nós vamos fazer aqui agora, elas serão apenas com o denominador. De modo que eu vou resolver isso aqui, pessoal, vai ficar só x ao quadrado, vai ser diferente, está negativo, passa positivo. O expoente 2 passa em forma de raiz, x vai ser então mais ou menos raiz quadrada de 9. X vai ser diferente de mais ou menos 3. Ou seja, pessoal, vejam que o meu x, tá, pessoal, ele tem que ser diferente de mais ou menos o valor 3. Ou seja, esse x aqui ó, não pode ser nem o número 3 e nem o número menos 3. Ele pode ser qualquer outro valor que vai ser possível termos essa função, certinho? Agora, se o x for exatamente o 3 ou menos 3, essa função ela não vai existir, tá, pessoal? Por quê? Porque se você colocar o 3 ali, ó, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, e 9 menos 9 vai dar 0. O mesmo acontece se você colocar o menos 3 ao quadrado vai dar 9, e 9 menos 9 vai dar 0. E percebam, tá, pessoal, que eu vou ter então um denominador 0, e nós já sabemos que o 0 não pode ser o denominador de uma fração, certinho? Então, pessoal, neste caso, percebam, tá, que o domínio vai ser o seguinte, ó, domínio, vão ser todos os números x pertencentes aos reais, certo? Tal que, pessoal, o meu x tem que ser diferente do mais ou menos 3, ok, galera? Então tá aí, né, o domínio desta função letra E, certinho? Bom, galera, já a letra F, tá, pessoal? A letra F coloca a seguinte situação pra gente. Olha, eu tenho aqui a letra F, certo? Eu tenho, deixa eu destacar aqui a letra F pra gente, né, pessoal? Eu tenho aqui ó, que a f de x, certo? A f de x vai ser igual a 1 sobre x mais 1, correto? Mais a raiz quadrada de x. Bom, pessoal, percebam agora que eu tenho dois problemas aqui. Eu tenho uma fração, certo? E eu tenho que me preocupar com o denominador dessa fração, porque eu estou vendo no denominador dessa fração a variável x, então eu tenho que me preocupar com quem vai ser esse denominador. E também estou vendo aqui uma raiz quadrada. Então eu tenho que me preocupar com quem é que vai poder ser esse x aqui, certinho? Ao contrário do que aconteceu na letra E, veja que eu só tinha aqui o numerador da fração, certo, pessoal? E eu não tinha nenhuma restrição para o numerador. Agora percebam, tá, pessoal, que eu tenho uma fração, o denominador dessa fração tem uma variável, então eu tenho que me preocupar com isso, em saber quem pode ser o x. E eu também tenho aqui, ó, pessoal, uma raiz, e eu tenho que me preocupar com quem é que vai ser, né? Quem é que pode ser, tá, pessoal? Esse x dentro da raiz. Mas eu tenho que me preocupar com mais uma coisinha ainda, pessoal. Eu tenho que me preocupar o seguinte. Eu estou vendo esse x na raiz, certo? Eu vejo esse x na raiz e vejo esse x no denominador. Eu tenho que me preocupar o seguinte, olha, eu tenho que me preocupar em encontrar valores de x que satisfaçam essas duas condições ao mesmo tempo. Porque 1 sobre x mais 1 mais a raiz quadrada de x não fazem parte da mesma função. Então, quando eu for verificar o meu domínio aqui, quem é o meu domínio, eu tenho que encontrar valores de x que satisfaçam essas duas situações ao mesmo tempo, tudo bem? Então, olha só, pessoal, uma das condições que eu sei é o denominador, ou seja, eu sei que o x mais 1, ele tem que ser diferente de quem, pessoal? Tem que ser diferente de 0. Essa é uma das condições. E a outra condição que eu sei, tá, pessoal, é que o x que está dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então percebam o seguinte, pessoal, da primeira situação ali, né, eu tenho que o x ele tem que ser diferente do menos 1, certinho? Correto? E na segunda situação eu sei que o meu x tem que ser maior ou igual a 0, certinho? Bom, pessoal, vejam o seguinte, que para o caso da raiz aqui, né, eu já cheguei numa situação que já é maior ou igual a 0. Qualquer valor maior ou igual a 0 serve. E para a fração, qualquer valor diferente de menos 1 serve. Agora eu vou ter que juntar essas duas informações numa só, certinho? Bom, pessoal, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar ali, né, os nossos intervalos reais que nós vimos aí, né, nos vídeos anteriores, certo, pessoal? Ou seja, eu vou verificar que é o x diferente de 1, né? Opa, de menos 1, certinho? Pessoal, como é que eu represento o x diferente de menos 1? Eu vou registrar aqui, por exemplo, ó, o bolinha vazia, né, pessoal? Que o diferente é sempre bolinha vazia, certo?
E diferente, pessoal, significa que eu posso ter qualquer valor à direita ou qualquer valor à esquerda do menos 1. Ou seja, só não vale para mim, tá, pessoal? O próprio menos 1. Beleza. Agora, professor, e o x maior ou igual a zero? Como é que eu represento o x maior ou igual a zero? Primeiro, maior ou igual é um intervalo fechado, concordam? Bolinha fechada. E o zero está aqui, né? Um pouco à direita do menos 1. Maior ou igual a zero é essa parte aqui do nosso gráfico, né? Isso da nossa reta real. Agora, pessoal, para que eu entenda quem é o meu domínio, eu vou ter que fazer aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de situação número 1 e vou chamar isso aqui de situação número 2, certinho? Bom, pessoal, veja então que eu vou ter que fazer a intersecção da situação 1 com a situação 2. Ou seja, pessoal, o domínio nesse caso é a intersecção dessas duas situações, onde o x tem que ser diferente de menos 1 e o x tem que ser maior do que 0, certinho? Bom, pessoal, percebam que a intersecção, né, de 1 é o que pertence a 1 e também pertence ao 2. Pessoal, percebam que esta parte aqui, ó, para a direita, desta parte para a direita, é a parte que eu estou procurando, né, que é a intersecção. Vejam que aqui vai ser o intervalo fechado em 0, certo, pessoal? E eu tenho toda essa parte aqui, correto? Bom, pessoal, então percebam que o meu domínio, ele vão ser todos os números reais. Olha, pessoal, o meu domínio vão ser todos os x pertencentes aos reais. Tá o que, pessoal? O meu x, ele tem que ser maior ou igual a 0. Tá aí o domínio da minha função, certinho? Agora, pessoal, toda vez que em uma única função você tiver mais de uma situação, como essa aqui, ó, que nós tivemos duas situações que foi necessário fazer uma análise em conjunto das duas situações, nós vamos ter que fazer aqui, pessoal, a intersecção dessas duas situações para saber quem de fato vai ser a nossa resposta, tá bom? Porque para uma situação vale o x diferente de menos 1. Para outra situação vale o x maior ou igual a 0. E qual deles eu devo aceitar? A intersecção destas duas situações. Então você vai ter que precisar trabalhar com essa ideia aqui dos intervalos reais. Certo, pessoal? Bom, alunos, vamos aqui então resolver, né, a nossa letra G, que diz o seguinte: f de x igual a 2x menos 1 sobre raiz quadrada de 2x menos 6. Bom, pessoal, nessa letra G, olha só o que eu tenho, pessoal. Se vocês observarem o numerador, vocês estão vendo que eu tenho uma variável x lá no numerador, não é isso? Pessoal, lembrando que para o numerador de uma fração não existe nenhuma restrição. O x pode ser qualquer valor, pode ser positivo, negativo, pode ser o zero, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, certo? Então não há nenhum problema. O problema mesmo, tá, pessoal, encontra-se aqui no nosso denominador, certinho? Pessoal, e vejam bem que agora na letra G a gente tem um caso particular. Além de nós termos uma fração, que a gente tem que se preocupar com o denominador, o denominador ainda é uma raiz, tá? Agora, pessoal, veja o que vai acontecer. Nós sabemos, tá, pessoal, que para os valores que ficam dentro da raiz, não é isso, pessoal? Olha, eu tenho ali então que toda a minha raiz, tá, pessoal, quadrada de 2x menos 6, eu sei que isso aqui ó, tem que ser maior ou igual a 0, não é isso? Beleza, essa é a condição quando eu tenho uma raiz. Né? Eu sei que para resolver o domínio de uma função, né, quando eu tenho uma raiz, tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0, não é isso? Maior ou igual a 0. Agora vejam bem, pessoal, essa raiz não está no denominador de uma fração? Opa, então vejam bem que neste caso aqui, pessoal, o raiz quadrada de 2x menos o 6, ele tem que ser diferente do zero. Tá, então vejam bem. Bom, se eu estiver analisando apenas a raiz, eu sei que a raiz ela pode ser maior ou igual a 0. Só que tem um probleminha. Essa raiz está no denominador de uma fração. Então eu sei também que o denominador de uma fração não pode ser o zero. Pessoal, quando eu junto essas duas informações aqui então, tá? Apenas da raiz e quando eu vejo a do denominador, eu entendo então, pessoal, que tudo que eu estou vendo ali ó, no denominador e dentro da raiz, que é o 2x menos 6, ele tem que ser maior do que 0. Como assim maior do que 0? Vejam que se o 2x menos o 6 for maior do que o 0, eu satisfaço essa condição número 1, certo, pessoal? Eu satisfaço essa condição número 1 e eu satisfaço essa condição número 2, tá bom? Por quê, galera? Vejam bem. Maior do que 0 são só valores positivos, não é isso? Então está satisfazendo a condição número 1. E quando eu digo que é maior do que 0, eu estou dizendo que não vale o número 0. Se não vale o número 0, eu estou satisfazendo a condição número 2. Então, pessoal, se um exercício estiver pedindo para vocês o domínio, tá, pessoal? O domínio de uma função, e você perceber que você tem uma fração, e no denominador dessa fração você ainda tem uma raiz, o que que significa?
que você vai poder trabalhar com aquele valor que está dentro da raiz maior do que zero. Apenas assim, certo? E aí, pessoal, perceba então que o meu 2x, né, resolvendo isso aqui, vai ser maior do que o 6 positivo, né, está negativo, passa positivo. O meu x tem que ser maior do que o 6 dividido por 2. O meu x, tá, pessoal, tem que ser o próprio 3, certinho? Bom, como assim, professor, o meu x tem que ser maior do que o 3? Pessoal, vejam o seguinte, se nós colocarmos o próprio valor 3 no lugar lá do x, vai ficar assim, ó, 2 vezes o 3 menos 1, certinho? Lembra que no numerador não tem problema. Dentro da raiz, pessoal, 2 vezes o 3 menos o 6. Vamos lá, olha só o que vai acontecer. 2 vezes 3 vai dar 6 menos 1. E aqui vai ficar assim, raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar 6, vai ficar o menos 6. E olha só, galera, 6 menos 1 vai dar 5. E aqui vai ficar assim, pessoal, 6 menos 6 vai dar 0. E raiz quadrada de 0 vai dar 0. Ou seja, pessoal, se você disser que o seu x pode ser o número 3, certinho? Significa que você vai fazer o seu denominador virar 0. E aí isso não pode acontecer, tá vendo? Tá, professor, e se eu escolher um número menor do que o 3 para poder ficar ali? Por exemplo, 2. Né? Se eu escolher, por exemplo, 2 para ficar no lugar do x. Ah, olha só o que vai acontecer se você escolher o 2 para ficar no lugar do x, tá, pessoal? Ó, colocando 2 aqui. Perceba que no numerador não vai ter problema, tá, galera? Olha só, 2 vezes 2 vai dar 4, menos 1. E aqui vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2 dá 4, menos o 6. E aqui 4 menos 1 vai dar o 3. E aqui, pessoal, raiz quadrada de 4 menos o 6 vai dar raiz quadrada de menos 2. Pessoal, vejam que deu uma raiz quadrada de um número negativo. Isso pode acontecer? Por enquanto não, tá, pessoal? Só lá no estudo de números complexos que isso pode acontecer. Mas aqui no estudo dos números reais, de funções reais, isso não pode acontecer, beleza? Então veja que quando você escolhe o número 3 ou um valor menor do que 3, a gente vai ter problemas no nosso denominador. E estudar o domínio de uma função, pessoal, é justamente a gente tentar entender quais são os números que podem ser colocados no lugar do x sem que haja esse tipo de problema, certinho? Então, pessoal, professor, e agora? O que acontece se eu colocar, por exemplo, o número 4 no lugar do x? Opa, eu sei que o 4 já é maior do que 3. Bom, vamos ver o que vai acontecer se nós colocarmos o 4 no lugar do x. Bom, pessoal, então vai ficar assim, olha, 2 vezes o 4, e aqui vai ficar 2 vezes o 4. 2 vezes 4 vai dar 8, né, pessoal? Menos 1 aqui, bonitinho. Raiz quadrada de 2 vezes 4 vai dar 8, e aqui vai ficar menos 6. Pessoal, isso vai ficar 7 sobre a raiz quadrada de quem? Pessoal, raiz quadrada de 8 menos o 6 vai dar o 2. Percebam que esse 2, tá, pessoal, ele é positivo, tá certo? E agora, se você vier aqui fazer a sua racionalização, né, pessoal, a gente vai ter aí como continuar esses cálculos, ok? Percebam, pessoal, que dentro da raiz eu posso ter um valor positivo, né? Então, e realmente deu esse valor positivo. Então, significa que qualquer valor que seja maior do que o 3 vai satisfazer a condição de nós estarmos dentro de uma raiz e de também estarmos, tá, pessoal, no denominador de uma fração. Então significa que qualquer valor que seja maior do que o 3, tá, não vai zerar o denominador e não vai acontecer de termos um número negativo dentro da raiz. E estudar domínio é isso, é entender quem pode ou não pode ser o valor de x.